Então vamos para o teste. Eu vou ligar a fonte. Não funcionou. Deu nem sinal de vida. Cometi um erro de principiante. Então, será que a terceira vez vai dar sorte? Funcionando, ele vive. Então... Fala galera, Alexandre aqui. E no vídeo de hoje eu vou fazer um experimento com o meu primeiro CI, um circuito integrado, o NE555. Ele foi lançado lá em 1972. Mesmo depois de 50 anos, ele ainda continua muito atual. Então, bora pro vídeo que eu vou tentar fazer um LED piscar em várias frequências diferentes. Então, bora lá. E bom, pessoal, o que a gente vai precisar? Vamos precisar de um potenciômetro de 10K, um LED, no meu caso verde, um capacitor eletrolítico de 100 microfarads, no meu caso é 50 volts, um resistor de 330 ohms, um resistor de 1K e o CI NE555, a protoboard e alguns jumpers para fazer as ligações. Então eu vou pré-montar e já volto. Bom, já estou com a minha fonte a postos, devidamente ligada, alimentando minha protoboard. Eu já estou pronto para testar. Espero que isso aqui não pegue fogo e nem exploda. Então vamos para o teste. Eu vou ligar a fonte. E liguei. Vou colocar 9 volts aqui. E não funcionou. O LED não deu nem sinal de vida. O que será que eu fiz de errado? Deixa eu tirar isso aqui da tomada antes que pegue fogo. Eu não sei o que eu fiz de errado aqui. Deixa eu dar uma olhada no datasheet. Bom, pessoal, passaram alguns minutos e eu dei uma investigada olhando no datasheet e eu descobri que o 8º pino aqui é o VCC. Eu acho que esse é o problema, porque o VCC ele tem que estar ligado no positivo. E eu esqueci de fazer essa ligação. Então eu vou ligar para ver o que acontece. Vamos ver, espero que seja só esse problema. Pino 8 devidamente ligado no positivo da fonte. Vamos ligar e torcer para que seja só isso. Vamos ver. Temos luz. O LED está funcionando. Mas ele não está piscando. E nem variando aqui no potenciômetro. Qual que será que é o problema dessa vez? Vou investigar de novo. Bom, investigando aqui eu cometi um erro de principiante. Eu liguei aqui o jumper do potenciômetro fora na trilha errada. Era para ele estar nessa trilha aqui e eu liguei na trilha do lado. Então vou alterar aqui as trilhas e vamos torcer para funcionar, né, dessa vez. Jumper no seu devido lugar e vou ligar na tomada de novo. Será que a terceira vez vai dar sorte? Vamos ver. Funcionando, ele vive. Então, teoricamente, quando eu mexer aqui no potenciômetro, esse LED tem que piscar mais rápido e mais devagar, dependendo do lado que eu gire o potenciômetro. Então, primeiro eu vou girar para a esquerda. Tá funcionando, ele tá ficando bem mais rápido, bem rápido. E deixa eu girar ele para a direita e ele tá ficando mais devagar. Então, a gente está controlando a frequência que esse LED pisca. Quantas vezes ele pisca, né? Bom, meu primeiro experimento com um CI, eu tô bem feliz, foi bem legal entender e aprender como que isso aqui funciona e eu tô ansioso para começar a fazer coisas mais complexas com eles. E basicamente o que está acontecendo aqui? Nós colocamos esse NE555 para trabalhar no modo astável, que nada mais é que ele não vai ficar num estado estável, então ele não vai ficar nem sempre aceso, nem sempre apagado. Ele vai ficar variando entre esses dois estados em um loop infinito. E o papel do capacitor nessa história é agir como um balde, ele vai enchendo e esvaziando. Então a corrente elétrica entra, ele vai enchendo e o capacitor vai carregando. E quando ele chega a mais ou menos 2/3 da tensão de alimentação, que no nosso caso aqui vai ser por volta dos 6 volts, o 55 vai detectar isso e vai falar cheio demais. Então ele desliga a saída e apaga o LED. Aí o capacitor começa a esvaziar. E quando a tensão cai para 1/3, lá pelos seus 3 volts, o 55 fala, opa, vazio demais.
e ele liga de novo a saída do LED e o LED acende. E esse ciclo vai ficar infinito porque o nosso CI está trabalhando no modo astável. E o potenciômetro vai controlar a resistência do caminho de carga do capacitor. Então, quando eu giro o potenciômetro para a direita, eu estou aumentando a resistência desse caminho. Então o capacitor vai demorar mais tempo para encher. E quando eu giro para a esquerda, eu estou tirando a resistência desse caminho, então o capacitor vai encher mais rápido. E isso controla a frequência que o LED pisca. E se você assistiu esse vídeo até aqui, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Ah, e a gente tem uma comunidade no Discord. Lá tem muita curiosidade e coisa legal. Entra lá. E eu vou deixar aqui na tela o datasheet do NE555 e o esquema de montagem do ThinkCAD desse projeto. E falando em circuito integrado, eu queria aproveitar a deixa para indicar esse canal chamado Fuxor, que é um canal que está recheado de coisa interessante, inclusive como montar o seu próprio sistema lógico, o seu próprio processador. Caso você tenha interesse, eu estou deixando o link do canal aqui na descrição. Eu recomendo muito ir lá dar uma olhada, que vale muito a pena. E até a próxima. Valeu. Fui. É bem legal isso aqui.